Boa Olá, tarde! Tudo bom, boa minha querida? tarde. Tudo bem? Adorei o cenário. Ai, meu Deus. Está Olha, maravilhoso. eu tava ouvindo você falar do seu cenário e eu falei, ela mal sabe como é que eu tô aqui nessa. Bom, boa tarde a todos Mas faz primeiro. bem. Eu tô num sítio, né? Então, assim, não se assustem se vocês ouvirem os galos cantar, porque tem uns galos que cantam aqui meio sem horário, assim, entendeu? Então, eles cantam qualquer hora. Tá Cachorro ótimo. latir, papagaio, periquito, essas coisas, Ai, entendeu? mas você tá E tá muito frio certíssima. aqui no final de tarde, eu me esquentei aqui, porque acho que vai até escurecer durante a live, né? E tem luz aqui e tudo mais, mas qualquer coisa eu melhoro aqui a luz. Não, tá ótimo. E dentro desse contexto que a gente tá, acho que o ambiente que você tá é o melhor possível, né? Porque É, realmente para sim, tranquilidade, para paz, que é o que a sim. gente precisa nesse momento, né? Vamos só, É, pronto, já eu vim são. mesmo pra cá pra isso. Com certeza, está mais do que certa, minha querida. São 5 e 6. Vamos começando aqui, devagarzinho, ver se entra mais alguém, porque geralmente as pessoas lembram aos poucos que tem Sim, a live. E vamos lá, vamos ver aqui se a gente tem mais. Pronto, estão entrando, as pessoas estão entrando. vocês ouviram o galo cantar? Participação especial. Qualquer coisa, qualquer dúvida a gente já também pergunta a ele para ajudar. Vamos lá. Isso, Então vamos lá, vamos começando aqui a vamos lá. nossa live. Em primeiro lugar, boa tarde, minha querida doutora Débora. Boa tarde a todos Boa que tarde. estão nos vendo e nos ouvindo. E estamos aqui em mais um episódio do Agir com Propriedade, né? Que na verdade, é uma ação, é um projeto da Agência de Inovação da Universidade Federal do Rio Grande do Norte. E na tentativa de disseminar a cultura da propriedade intelectual na universidade e no estado, enfim, né? Diante hoje, todo mundo que está na internet e no Instagram, por que não levar essa cultura também para outros estados, para o Brasil como um todo, né? Uma cultura que é extremamente importante e tão pouco difundida no nosso país, infelizmente. Então, hoje a gente decidiu tratar sobre os registros de software, né, os programas de computador. Eu convidei a minha colega Débora e eu vou falar um pouquinho aqui do currículo dela para vocês. Deixa eu abrir aqui para poder falar. Débora, ela é advogada com 16 anos de atuação, especialista em direito empresarial e propriedade intelectual, palestrante e professora, sócia fundadora da MA Propriedade Intelectual, empresa de consultoria em registros de propriedade intelectual. Presidente da Comissão de PI da OAB Santos e membro da Comissão de PI da OAB São Paulo. Coordenadora do Grupo Nacional de Propriedade Intelectual da Associação Internacional Law Talks, a qual faço com muito gosto parte, né, do grupo de estudo. Muito legal Sim, participar desse grupo, que a gente discute tantos temas relevantes, né, Débora, da nossa área. Então, assim, sim, muito bom ter você lá com a gente. ai, muito obrigada. Então, assim, por que nós escolhemos para um dos episódios ser realmente o registro de software, né? Os softwares, eles são hoje um grande ativo da nossa universidade. Em primeiro lugar, patentes, mas daqui a pouco, eu acho que software daqui a pouco vai passar as patentes, porque realmente é uma procura crescente, né? A UFRN já tem uma quantidade razoável de programas de computador. Então, assim, dada essa importância na universidade para os programas de computador, a gente decidiu trazer esse tema aqui. E é um tema que gera muitas dúvidas, muitos questionamentos, as pessoas acham... É um tema meio... Acho que as pessoas acham um pouco subjetivo, muito... Meu Deus, como a gente deve tratar os softwares? Qual é a lei que disciplina os programas de computador? Existe uma lei específica? Então, quais são os amparos jurídicos que nós temos, né? Eu desenvolvi um software, de quem é o direito, de quem não é. Então, assim, hoje a gente vai tratar essas questões na live com a doutora Débora. E outra coisa, Débora, eu quero que você fale um pouco, aqui vai ser realmente um bate-papo, a gente vai conversando sobre os registros de software. Para introduzir todos os episódios que eu participo, eu gosto de fazer
um apanhado geral para que as pessoas elas entendam e se contextualizem, né? Em primeiro lugar, nós somos a agência de inovação da FRN, a AGI, né? A gente dá esse suporte a todos os pesquisadores, nas escritas das patentes, nos depósitos, nos protocolos, nos depósitos das patentes, nos registros de marca, nos registros de programa de computador. Então, eu que sou assessora de propriedade intelectual lá da agência de inovação, o que seria propriedade intelectual para você que não tem familiaridade com esse ramo? Propriedade intelectual, na realidade, ele cuida dos direitos, né? A propriedade cuida dos direitos das relações entre inventor, autor e suas criações e suas invenções. Então, ele se ramifica em 3 grandes grupos. Nós temos os direitos do autor, os direitos autorais, onde se enquadram os direitos do autor, os direitos conexos e os programas de computador, né? E aí é o ponto que a gente vai atingir hoje. Tem a propriedade industrial, onde estão as marcas, patentes, os desenhos industriais, as indicações geográficas, e tem também o direito sui generis, que são os cultivares e os circuitos de topografia integrada. Então, assim, a propriedade intelectual seria esse escopo. Hoje, vamos tratar de programas de computador. Então, Débora, vamos lá, vamos discutir. Você pode falar aí, tratar, vamos falando que a gente vai trocando as ideias. Fale aí um pouquinho sobre os programas de computador. Maravilha, ótima introdução, Rochelle. Bom, obrigada pelo convite, antes de mais nada. Parabéns por esse projeto incrível da Agência de Inovação que vocês fazem, por trazer tanto conhecimento importante, né, e por viabilizar também, né, esses projetos e a proteção desses projetos que vêm aí da universidade. É essencial realmente esse suporte. Eu acho que toda essa disseminação desse conhecimento é fundamental, né, para que, primeiro porque a PI ela já tem essa função, né, de auxiliar e promover o desenvolvimento tecnológico e econômico do país, porque a inovação ela promove o desenvolvimento econômico, ela promove o desenvolvimento tecnológico, ela ajuda nessa proteção, então é um papel fundamental realmente da agência. Parabenizar e dizer que é uma honra para mim estar aqui participando e falando um pouquinho com você sobre isso. O prazer é todo nosso de tê-la e muito obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Eu que agradeço. Bom, os softwares, né, os programas de computador, eles são protegidos por uma lei própria, que é a Lei 9.609 de 98. Eles são previstos também na Lei de Direitos Autorais, como protegidos pela Lei de Direitos Autorais, porém regulados nessa lei própria, que é a 9.609 de 98. Essa lei, ela prevê que os softwares são considerados uma criação, né, que então eles têm aí um viés de criatividade justamente pela escrita desse programa, né, pela linguagem, o trecho, o código-fonte é considerado uma construção autoral, tá? Existe não é uma discussão, mas algumas correntes que falam que ele foi enquadrado como protegido por direito autoral por uma questão política e econômica da época, né, que houve essa conveniência para ter uma proteção durante mais tempo do que teria se fosse por uma proteção apenas pela propriedade industrial, né, que são as marcas e as patentes industriais. Então, a lei definiu o seguinte, que eles têm proteção por direito autoral, porém, eles podem ser registrados no INPI, tá? Então, eles têm essa proteção de praticamente, ele é de direito autoral, mas tem a proteção pelo registro no INPI, que é aplicado aos institutos da propriedade industrial, tá? Então, ele tem uma proteção de 50 anos, né, um prazo diferente do direito de autor de obras artísticas, literárias e científicas convencionais, tá? Que é de 70 anos após a morte, o direito de software é de 50 anos após a data da criação do software, e tem esse registro no INPI, tá? Então, ele é um instituto realmente híbrido, né, da propriedade intelectual, porque ele é protegido tem um pouquinho dos dois ramos aí do direito, tá? Bom, por que é importante essa proteção do direito de software? Bom, a gente vive já, né, na era tecnológica, né, em que praticamente tudo que a gente faz, a gente recorre a um programa de computador. Seja ele via web, seja ele por um aplicativo, seja ele por um sistema comprado, seja ele por um sistema feito, desenvolvido por encomenda, né, algo específico. Então, é algo muito presente no nosso dia a dia e é algo muito explorado economicamente, né?
Existem muitas questões relativas ao software, em relação especialmente à forma e a como ele é feito, por quem ele é feito, quem é o autor desse programa e quem é efetivamente o seu titular, né? A forma de exploração desse programa de computador. Quem é que na prática tem esses direitos. Então, assim, aí a gente pode falar um pouco do registro em si, como ele é feito, para que ele serve, e depois falar um pouquinho dos contratos. O que você acha? Sim, acho perfeito, acho ótimo, sim. Começar nesse caminho, né? Isso. Então, o registro do programa, como que ele é feito? Existem as normas do INPI também, além dessa lei que eu mencionei. O INPI ele tem as resoluções, né, que regem esse processo administrativo que é feito no INPI. E o que protege o registro? Ele vai proteger os trechos do código-fonte, que hoje em dia você informa por meio de código hash, que chama, não sei se fala hash ou hash. Eu né? também uso hash, eu também falo certo. Eu uso hash. Também. Então, ele vai proteger as linguagens também, né, e o campo de aplicação, né, desse programa. E o tipo de programa. O tipo de programa e o campo de aplicação tem uma listagem bem extensa, né, do INPI, que você precisa selecionar quais são tanto o tipo de programa em relação a para que ele serve e o campo de aplicação onde ele vai ser aplicado, né? Isso. É mais ou menos essa definição. E esse hash que é justamente os trechos que seria o código-fonte, né? Que antes a gente tinha que informar para o INPI ou através de um CD, você tinha que depositar fisicamente. Né? Eu fico Exatamente. imaginando a quantidade de documento que o INPI não tem para poder ele guardar aquelas cópias que a gente mandava. Pois O titular guardava uma consigo e mandava outra para o INPI, para qualquer disputa judicial ter realmente aquela... Isso. Né? Confrontar as versões. Exatamente. Exato. Gente, o Galo tá animado aqui. Ele tá querendo aparecer na live. Ele tá, eu acho. Sim, pode então, falar. Existem essas informações técnicas que o INPI ele vai ficar como depositário disso, né? Isso. Você precisa informar nesse registro, no formulário, quem é o autor desse programa. E uma coisa importante é que o autor, ele sempre vai ser o desenvolvedor. Pessoa física, sempre. Né? Que as pessoas têm essa dúvida. Pessoa física. Isso. Sempre o desenvolvedor pessoa física, né? Sempre. Não importa em que formato esse programa tenha sido desenvolvido. Por uma relação de trabalho, um contrato de serviço, né? Por encomenda. Exatamente. Dá um oi aqui para o Flávio, que entrou agora. Boa tarde, Flávio. Obrigada pela presença. Então, esse é um ponto muito importante, porque você nem sempre, na verdade, talvez na maioria das vezes, o autor do programa de computador não é o titular do programa e quem tem o direito de explorar. Exatamente. Né? Então, acho que esse é o ponto mais sensível, mais importante, mais relevante do registro do software no INPI, que não é obrigatório, mas que é o que vai efetivamente dar publicidade, né, e tornar efetivo quem é que tem o direito sobre aquele programa. Exato, perfeito. Acho que essa é a finalidade principal. Isso, eu ia bem tocar nessa questão, porque muita gente confunde, né, titularidade e autoria. É como você falou. Exatamente. Não necessariamente, até que na maioria das vezes, né, acontece, porque, vamos supor, o autor, ele é pessoa física obrigatoriamente, mas esse titular, ele pode ser uma pessoa física, como também pode ser uma pessoa jurídica, né? Então, eu desenvolvi um software, mas os direitos patrimoniais, né, que é bom que se fale, que tem a questão dos direitos, nos direitos autorais, muito embora o direito autoral moral é meio que mitigado na questão dos registros de software, né? Isso. Sim. Mas tem essa questão, gente, para vocês que estão nos assistindo. Os direitos autorais, eles podem ser direitos autorais, existem os direitos autorais patrimoniais e os morais, né? Esses morais, eles acompanham o autor geralmente quando um artigo científico, uma foto, um personagem, né? O direito autoral moral, ele se faz mais forte e mais presente. Não que não exista no software, existe, né? A questão do direito a reivindicar paternidade, não é isso, Débora? E evitar alterações que possam, de alguma forma, mutilar ou prejudicar o software que foi desenvolvido. Então, existe essa questão de titularidade e autoria, que é bom que as pessoas realmente saibam diferenciar. Perfeito.
Isso é muito importante, Rochelle, assim, esse ponto da titularidade e autoria, eu vejo que é uma dúvida muito recorrente, realmente, né, e porque às vezes as coisas não ficam muito claras quando se encomenda um software, ou quando um software é feito dentro de uma empresa, né, exatamente qual vai ser o direito daquele que está desenvolvendo e qual vai ser o direito daquele que está encomendando o software, ou que é dono da empresa, que efetivamente vai fazer uso dele, né? Isso. Então, o registro, ele vem para deixar isso mais claro e para dar segurança a essas relações, né? Isso não dispensa a necessidade de um contrato entre essas partes, estabelecendo se houver uma forma de remuneração, se houver não, né? A não ser que seja realmente uma doação ou uma prestação de serviços gratuita, né? Sem remuneração monetária, mas o contrato ele também é muito necessário. Mas o registro ele vai definir exatamente essa questão, o autor e a titularidade. E só um adendo, como você Débora, disse, pode ser uma pessoa jurídica o titular. E só um adendo, porque, gente, o software, como se enquadra em direitos autorais, é bom que vocês também entendam que direitos autorais eles têm tratamento diferente com relação à propriedade industrial, né? Porque o direito autoral não obrigatoriamente você precisa fazer esse registro, mas a gente que é da área jurídica, quando vem, enfim, qualquer tipo de contato com relação ao software, que a pessoa diz, não, mas não é obrigatório. Mas a gente sempre diz, gente, mas se você tem um documento a mais que pode resguardar o seu direito, ao final desse processo você vai ter um certificado de registro com o nome dos autores, o título, campo de aplicação, linguagem, tudo bonitinho, né, de um órgão oficial, que é o INPI, que está lá para fazer esses registros. Então, por que você não ter essa prova a mais? Né? No caso de alguém estar fazendo uso indevido do seu software, é um título de propriedade a mais que você vai ter numa disputa judicial, enfim, qualquer situação. Fora, né, Débora, que ainda tem um outro aspecto que eu estava me lembrando aqui, que é não só dar aquele cunho muito mais profissional, quando você desenvolver um software, você ter o registro é outra coisa para o seu portfólio, como até para finalidade contratual, né? Então, você está lá, você colocar no contrato, registro em EPI sob número tal, dá outra conotação, né? Então, assim, é de extrema importância. Vamos lá. Sim, eu considero essencial, assim, né? Essencial para proteger essas relações, para dar essa segurança, né, para as partes, né, para todas as partes que estão envolvidas. E é o que realmente é como a escritura de uma casa, né? É como um recibo de alguma coisa que você comprou. É a prova de que aquilo é seu. Pronto, você tocou em outro ponto também que eu acho bem legal. As pessoas elas têm uma dificuldade muito grande de assimilarem que marca, patente, software, gente, eles são ativos. Eles são enquadrados como são bens móveis, intangíveis, né, considerados como bens móveis, mas eles são ativos da sua empresa. Eles têm um valor agregado para comercialização. Então, assim, encare marca, patente, software como uma propriedade, como um ativo que você tem para fazer negociações comerciais, para você ganhar dinheiro, né? Esse caráter de bem, de ativo, ele só vai ser reconhecido se houver esse registro. Né, no INPI. Exatamente. Né? Vamos dar um oi para nossa amiga Thaís. Vamos lá, Thaís. Boa tarde, nossa companheira também do beijo. Obrigada pela presença. Obrigada, Thaís. Então, realmente, é o que você falou. Tem que ser encarado como um investimento no patrimônio da empresa, né? E, às vezes, o desenvolvedor, ele não tem uma empresa, ele é sozinho, ele trabalha, ele ainda é pequeno. Olha, vou contar um caso aqui do meu primeiro cliente de software, tá? O primeiro caso que eu chegou até mim é de um desenvolvedor, ele não tinha, até tinha uma empresa, acho que ele tinha já ele era MEI já. E ele desenvolveu um software, que era um software de... A Galo tá empolgada. A gente deixa você falar depois, Galo. Ele tinha desenvolvido um sistema, é que eu não sei se está tão alto para vocês, para mim tá super alto aquele cantando. Não, mas... Para vocês não tá? Mas tá tranquilo, pode continuar. Feelings, vibe do interior aqui, diretamente do interior para vocês. Pode ter certeza que tem muita gente com inveja branca aí desse seu cenário. Pode ter certeza. Opa, eu bati em alguma coisa aqui. Mas pode falar. Deu uma apagadinha. Foi. Então, esse caso foi muito interessante, porque ele tinha desenvolvido um sistema, era um sistema de gestão em obras, né? Então, gerenciava acesso dentro daquela obra. O André colocando o galinho. Oi, André, tudo bem?
Aqui tá assim. Gerenciava o acesso das obras, gerenciava a produtividade, era um sistema muito importante para ele, sabe? E ele tinha uma grande expectativa de comercializar esse sistema junto a grandes construtoras. E ele chegou para mim com um contrato com uma grande construtora, bem grande mesmo aqui do país, até é uma multinacional, inclusive. E o contrato, ele estabelecia prestação de serviço com venda. Estava totalmente desenquadrado da linguagem, das definições da lei do software. Então, não falava nem cessão, nem transferência de tecnologia, falava e nem licença. Falava em venda total, né? Então, a linguagem já estava equivocada, mas o pior não era isso. O pior é que eu cheguei para ele e falei, né, olha, você está, então, cedendo totalmente o seu software para essa empresa. Você não vai ter mais direitos sobre ele, você não vai mais poder licenciar para nenhuma outra empresa. É isso mesmo? Você está entregando o que você está recebendo, o seu valor que você está recebendo é para vender, é para entregar esse software integralmente. Ele falou, não, é só uma licença. Ai, meu Deus, olha aí o pepino. Não, eu já tenho outras propostas em andamento de outras empresas que querem usar esse software. Aí eu falei, então esse contrato ou foi negociado errado, ou eu não sabia se era a má fé da empresa também, entendeu? Sim. Pelo desconhecimento, né? Ou era um desconhecimento, ou era má fé da empresa, que estava pagando por uma licença e queria no seguinte aspecto, usando o desconhecimento do seu cliente, né? Então, assim, colocando sim, a má exato. Fé, né? Exatamente. Então, foi um contrato, e assim, a empresa era grande, eu não duvido que os advogados da empresa não tivessem conhecimento dessa legislação, porque realmente a gente sabe que tem poucos advogados especialistas em PI, né? Mas, por outro lado, eu também achei, assim, muito improvável, né, que eles não tivessem um advogado competente para fazer um contrato de licença de software. Se bem que, ao mesmo tempo, tem a questão da nomenclatura, que já estava errada. Então, pode ser que realmente uma pessoa que tem conhecimento técnico, né? Porque você vê. Então. Quando a gente tem conhecimento técnico, você identifica facilmente que quem fez tem ou não tem o conhecimento, não é? Exatamente. Aí eu falei, bom, você está vendendo o seu programa aqui, esse valor é para vender. Ele falou, não foi isso que eu negociei. Eu falei, então a gente vai precisar fazer uma revisão e eu vou mandar, tudo bem? Posso mandar? Porque eu fiquei preocupada de melar até o negócio dele, né? Da empresa falar assim, não, então eu não quero mais, porque eu estou comprando, né? Eu quero software só para mim, eu não quero só licença. Eu tive que refazer participar de toda novamente a negociação para ver quantas licenças seriam, porque é importante, está entrando um pouquinho mais no contrato já, né? Que quando você tem um software que você quer distribuir ele ou trabalhar com ele em várias empresas por meio de licença, que seja estabelecido quantas licenças, né? Quantas pessoas podem usar, e aí por meio de login e senha, e você cobra por cada licença, por cada uso, né? Então a gente teve que renegociar todo o contrato, mas assim, a empresa, ela não falou nada, Michele, nada. Ela aceitou todas as minhas alterações no contrato e deu tudo certo. A gente estabeleceu as licenças, até meu cliente, ele pôde fazer esse contrato, essa negociação, ele pôde fazer essa transação de uma forma muito mais adequada ao que ele estava, a expectativa dele, porque ele estava muito empolgado de fechar negócio com essa grande empresa. Era um negócio grande, né? Entendi. Mas ele estava fazendo sem, da forma... né? Errada, exatamente. É muito então complicado. Imagina só esse desenvolvedor que estava vendendo o sistema dele, que ia ser o objeto de trabalho dele, que ele ainda contava ter essa remuneração de outros contratos, ele ia perder o sistema dele naquele contrato. E outra coisa relevante, né, nesse contexto, para as pessoas que desenvolvem software, é a questão da exclusividade, ou seja, ele ia fazer a sessão e ia firmar outros contratos, provavelmente, com outros clientes, verdade. né? Então, a questão da exclusividade, ou seja, eu estou cedendo e estou fazendo contratos com outras pessoas. Então, assim, tem que realmente ter muito cuidado com essas questões para depois não ter um abacaxi enorme na mão. E assim, Débora, pegando esse gancho, já que é um encontro aqui também muito para a comunidade universitária, eu gostaria de fazer um adendo, porque... as pessoas, elas precisam entender dentro da comunidade universitária, e é um trabalho que a gente vai fazendo, né, aos poucos, de conscientização, até porque até então as pessoas não tinham nenhum tipo de conhecimento nisso, e aí a gente vai aos poucos
implantando na cabeça dos professores, dos alunos, a importância dos registros, das proteções. Enfim, mas assim, lá na UFRN, tá só apagando minha luzinha hoje. Lá na UFRN, os professores e os alunos, né, de graduação e pós-graduação, eles são considerados ativos da universidade. Então, todos os softwares que são desenvolvidos por eles, obrigatoriamente, precisam passar para registro pela agência de inovação, que é o setor no qual eu faço parte, a Agir UFRN, a Agência de Inovação da Universidade. Então, assim, obrigatoriamente, esses programas de computador, esses softwares, eles são registrados via Agência de Inovação, por essa titularidade da universidade, né? Que, inclusive, está previsto na lei de software, como você até já colocou, né? E lá fala de instituições públicas e tudo. Mas passa pela agência, quando chega a gente dá todo o suporte, a gente fala das questões dos campos de aplicação, das linguagens, o pesquisador ele informa o resumo hash para a gente poder fazer o registro do software. E assim, vê a questão das licenças das linguagens, né? Porque as linguagens que são utilizadas, você precisa ter o cuidado de ver se aquele pesquisador tem realmente as licenças, porque tem algumas linguagens que a gente não precisa dessa licença, mas tem outras que a gente precisa. Então, a gente precisa ter muito cuidado para não estar infringindo e entrando no direito de terceiros. Então, é um cuidado que a Agência de Inovação tem muito grande. E a gente faz esses registros pela agência, os pesquisadores, eles assinam todos os documentos, tem vários documentos que a gente prepara para que eles possam assinar, para a gente poder fazer esse registro. E eles têm participação, né? A Lei de Inovação garante e as resoluções internas, a resolução interna de propriedade intelectual da universidade. Para quem tiver qualquer dúvida, a resolução de propriedade intelectual da universidade é a 135 de 2018. Está lá na nossa página, agir.frn.br, fala bastante coisa, fala tudo de propriedade intelectual da universidade. Então, assim, tem realmente a nossa resolução e a lei, elas garantem a participação e eventuais royalties recebidos pelos licenciamentos dos softwares. Então, Perfeito. mas aí entra naquela questão. A titularidade é da UFRN, mas consta todos os autores, todos os professores e alunos envolvidos no desenvolvimento. Tá? Então, é só um parêntese aqui. Isso. Muito legal esse trabalho, muito interessante. Muito interessante, porque se eu só fazer um adendo aqui, que o pessoal está falando que a questão dele ser MEI e não ser compatível com a atividade de desenvolvimento, de desenvolvedor de software, né? Que eu mencionei que ele era um MEI. Faz bastante tempo que eu fiz esse contrato, foi um dos meus primeiros, e eu não vou lembrar exatamente qual era o KNAI dele, o que ele exatamente tinha nesse KNAI, né? E pode ser que ele também fosse um tipo de microempresa, um microempreendedor, né? Ou alguma empresa no formato ME, uma pequena empresa, não necessariamente um MEI, tá? Então, eu não vou afirmar aqui que ele era um MEI, até porque se ele for desenvolvedor de sistema, se for esse KNAI, não seria possível, porque eu não lembro qual era o KNAI exatamente, tá? Eu lembro que ele tinha um CNPJ e que a classificação dele era algum tipo de microempresa ou empresa de pequeno porte, tá? Só para fazer esse adendo. E outra coisa também, Débora, que é até bom a gente deixar claro para as pessoas que esse procedimento do registro de software, ele mudou tanto com relação ao hash, que antigamente como a gente até conversou no início da live, né, de ter que enviar essas documentações físicas para o INPI, mas também mudou porque, assim, tanto que os registros estão bem mais rápidos, né? O INPI, ele se tornou um cartório. Então, assim, ele não analisa absolutamente nada. E aí, se você quiser também entrar nesse assunto, pode falar sobre isso. Isso, por ter natureza de direito autoral, ele não vai ter o INPI, ele não precisa validar, né? Ele não precisa, ele não vai passar por um crivo de análise técnica se aquele software, ele merece ou não ter o registro. Ele simplesmente funciona como um depositário, né? Então, ele não vai analisar. Em 7 dias já sai entre 7 e 10 dias, ou 7 a 10 dias, é bem rápido. É muito rápido. Já sai essa declaração e essa certidão de titularidade do sistema. E aí, como você mencionou, fica esse hash, ele fica no INPI e ele continua a obrigação do titular também manter todas essas informações guardadas com ele. Isso. E antigamente a gente até juntava alguns anexos na hora que
Hoje ainda tem aquela declaração de veracidade, tem uma declaração lá que a gente precisa juntar, Sim. mas e o resto, né? Mas, assim, eles não exigem nenhum outro documento que antigamente era exigido. Então, agora eles estão podendo realmente conceder esses registros super rápido, desde que não existam exigências, né? Que às vezes o INPI... Sim. E é bom que as pessoas fiquem atentas que o INPI pode fazer realmente exigência, né? A gente, lá na Agência de Inovação, toda terça-feira está lá na Revista de Propriedade Industrial, vendo as publicações, se tem exigência, se não tem, se já foi concedido os softwares. É isso mesmo. Show de bola. Sim. Acho... Apesar dele ser declaratório, o registro declaratório, ele tem um procedimento administrativo a ser cumprido. Então, de fato, se alguma questão formal não for atendida, alguma informação não for prestada corretamente, ou faltar algum documento, a ANPI realmente vai fazer exigência. Faz essa exigência. E sei por quê. Aqui a minha luzinha está só apagando. Mas, perfeito. E vamos lá. Ainda temos tempo. E com relação, Débora, deixa eu ver o que mais que a gente poderia falar sobre a questão do software. A gente tinha falado na questão do software desenvolvido em relação de trabalho, né? Pronto, perfeito. No ambiente de relação de trabalho. Perfeito. Vamos lá. Tá. Tem umas perguntas aqui também. Você quer... Vamos lá, vou ver. Nesse nosso... Vamos ver as perguntas a partir daqui. A do mês você já respondeu. Onde, como, tem uma aqui da Dan... Não sei como se é ou a Dan Batista. Onde e como saber se a linguagem precisa de licença? Existe alguma listagem? Você tem que ver, na realidade, né, Débora? Você tem que ver os termos de uso daquela linguagem que você está utilizando. Que dispõe, pelo menos, vamos lá, na UFRN, quando a gente quer saber se uma linguagem precisa ou não, geralmente a gente consulta a nossa superintendência de informática. Eles já têm... Porque eu sempre digo, eu entendo de registro de software, eu não entendo de software. Né? Existe uma grande diferença que as pessoas precisam entender. A gente não entende de software, a gente entende de registro de software. São coisas totalmente diferentes. Então, por exemplo, quando eu quero saber se uma determinada linguagem ela precisa de licença, a gente entra em contato com a Superintendência de Informática da FRN e aí eles dizem, precisa ou não precisa. E aí, se eles disserem, não precisa, a gente já faz o protocolo. Mas se é precisa, a gente entra em contato com o professor e pergunta, vocês têm a licença? Porque só vai para frente se realmente tiver, né? Porque a gente não pode infringir direitos de terceiros. Utilizar. Ele está perguntando onde e como saber se a linguagem precisa de licença, se existe alguma listagem. Então, se realmente é uma informação técnica, assim, é o que a Rochelle falou. Eu também, esse tipo de informação tem que vir para mim pronta, para eu dar entrada no registro. De quem desenvolveu o software, né? Que sabe e entende de linguagem. Isso. Exatamente, porque aonde ele foi buscar essa linguagem, como ele obteve acesso a essa linguagem, se ele não construiu, é ele que vai dar essa informação. Que vai dar essa informação. Eu, sinceramente, nunca me deparei com alguma linguagem que necessitasse de licença. Os que eu trabalhei foram realmente todos autorais. Entendi. Então, você nunca se deparou com essa situação. Vamos lá. Tá. Essa também é uma outra pergunta bem frequente. Importante, bem frequente. A cada atualização do software é necessário um novo pedido de registro? E aí, Débora, como é que você orienta? Então, assim, existe esse problema no registro de software, porque os softwares acabam sendo atualizados muito constantemente, né? O que eu oriento os meus clientes? Se for uma mera atualização, né, que houver só uma melhoria da versão e que não haja uma alteração muito profunda na estrutura do sistema, especialmente em relação também ao campo de aplicação, e o tipo de programa, não precisa fazer um novo registro. Eu oriento a fazer um novo registro se for uma versão que modifique muita coisa, que acrescente novos, como se chama a palavra? Quando houver customizações, algo que modifique muito. Substancialmente, mas, né? A cara e o funcionamento do software. É isso mesmo. A gente então também sempre tem que levar em consideração.
Ai, que bom Isso. saber. Que bom saber. É o mesmo discurso, é a mesma coisa mesmo que a gente fala. Mas é uma questão bem, bem sensível também, né? Assim, porque se você for pensar, porque uma mera atualização, ela já vai mudar o trecho, né? Já pode ter alguma alteração ali do código. E aí entra muito Mas também a questão do conhecimento, do conhecimento técnico também, né? Acho que o desenvolvedor ele consegue ter esse feeling de, peraí, não mudou, sim, a gente precisa proteger esse código novo porque teve mudanças substanciais aqui no programa de computador. isso, Verdade. exatamente. Tassiano, acho que a questão das licenças é referente a módulos e pacotes de softwares utilizados. Tassiano, pode ser sim. Na construção do programa, né? Isso, exatamente. Aí o Pablo falou, no caso de novas funcionalidades. Então, se essa nova funcionalidade representar um acréscimo muito importante, sim. Aí sim. Mas se for algo que não tenha tanta relevância assim... Na estrutura do software, entendeu? né? No campo de aplicação, no tipo de programa, tudo isso tem que ser levado em consideração. E uma coisa que me veio aqui, outra questão, Débora, com relação... Muitas pessoas perguntam, e eu acho que é um tema bem legal para a gente tratar. Porque as pessoas elas têm a seguinte dúvida. Mas espera aí, eu desenvolvi um software e eu não vou... Então, outra pessoa não vai poder fazer um software igual ao meu. Aí tem uma questão, né? Que é importante ser lembrada. Quando Débora começou a explanação dela, até justificando a questão do enquadramento em direitos autorais, ela falou, código-fonte é um livro, é como uma escrita. Alguém escreveu um código. Exato. Então, vamos lá. Então, existem várias formas de se escrever esse código-fonte. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui do Snapchat. Eu sempre gosto de dar esse exemplo. O Snapchat, você não protege ideias, né? Você não protege a ideia, eu vou fazer... Você pode fazer um software, como existem tantos softwares que são parecidos. Você veja os de transporte, né? O 99, Uber, Pop, tem um monte de aplicativo. Todos eles, a ideia é o quê? Unir transporte a alguém que está precisando. Então, a ideia do sistema, em tese, elas são semelhantes, mas esses softwares eles não podem ser escritos de uma forma igualmente, né? Então, se eu tenho um software de gestão de escritório de advocacia e Débora quiser desenvolver o dela, ela vai poder ter o software dela, né? Desde que ela não use o meu código, né? Exatamente. Se você quiser também falar sobre essa questão, pode falar. É isso, né? Então, quando a gente... existe aqueles tipos de programas copiados, né? Que se invade e se rouba o código-fonte e muda alguma coisa e faz alguma coisa igual, né? Muitos desenvolvedores têm essa questão, né? Que falam assim, é só pegar, mudar alguma coisa, então vai registrar algo igual ao meu. Isso. Então, primeiro que tudo tem que ser visto caso a caso, né? Pode realmente acontecer, de como ela falou, ela criou um programa de gestão de escritório, eu criei um programa de gestão de escritório e nossos trechos são parecidos, mas não podem ser iguais. Para configurar uma má-fé, uma cópia, realmente uma reprodução indevida, um uso indevido, vai ter que ter uma perícia, vai ter que ser analisado como essa pessoa chegou, construiu esse trecho, né, essa escrita. Então, tem que partir de alguma suspeita, né, de alguma suspeita de irregularidade mesmo, né. Mas não basta só pegar aquele código e mudar alguma coisa, que já não é bem assim, né. Cada caso é um caso mesmo. Exatamente. Tem que encarar como um livro mesmo, né? Exato. Você pega exatamente. o trecho do livro e coloca lá todo integralmente o trecho não, você pega uma boa parte do livro e coloca no seu livro. Você está entrando direto. Sabe quando acontece muito isso? Com o pessoal que faz curso, coaching, cria método para aplicação em processo de desenvolvimento humano, sabe? Esses cursos. E muita gente faz isso, né? E às vezes eles me procuram falando, eu queria esse método e eu quero que ninguém faça igual. Mas assim, existem vários métodos, então a pessoa pode fazer aquilo da forma dela, então é muito difícil, né? Você não consegue proteger a ideia, você não consegue ter exclusividade sobre
o coração daquele programa de computador, né? O que ele faz. O campo de aplicação. O campo de aplicação serve justamente para isso. Porque você pode ter vários softwares no mesmo campo de aplicação. Exatamente. E eu acho Esse é o ponto. E o ponto também, porque às vezes as pessoas me questionam isso, eu digo, mas gente, vocês precisam entender que se eu desenvolvi um software de transporte, ninguém mais puder, eu vou estar prejudicando uma cadeia. Enfim, vou estar prejudicando o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento de novas tecnologias. Você estaria impedindo que outras pessoas avançassem e criassem outras coisas, né? Então, assim, porque a concorrência ela é permitida, né? Exatamente. Ela não é permitida a concorrência desleal. E não é verdade. Não é permitida a concorrência desleal. Perfeito. Então, também tem esse ponto, né? Também tem as regras de concorrência desleal que prevêem isso, né? Que é crime você se apoderar de alguma informação confidencial, de algo protegido por sigilo, de propriedade intelectual de terceiros, né? Entra também na questão da concorrência desleal. Então, de fato, você não pode ser exclusivo prestador de serviço em determinado segmento para aquilo. Por exemplo, o Uber 99, como a gente mencionou aqui. Isso. Né? Mas cada um tem que fazer do seu jeito. É verdade. Com o seu programa, com o seu aplicativo. E para a gente, eu acho que um tópico bem relevante para a gente fechar aqui, já que o tempo já está avançando, porque é um assunto tão bom, tão instigante, né? A gente gosta tanto que se deixar, fala horas e horas. É com relação à questão da titularidade mesmo. Eu acho que para a gente deixar bem claro para as pessoas, Débora, a questão da titularidade das relações de emprego, quando eu desenvolvo um software. Vamos conversar sobre isso mais? Vamos, sim. Então, a lei estabelece que o software desenvolvido em decorrência da função daquele empregado, então se o empregado ele foi contratado para desenvolver sistemas a favor daquela empresa, esses programas são do seu empregador, tá? Isso está na lei. Porém, é importante que haja essa cessão também expressa através de um contrato ou de um termo específico para cada programa, né? E também que ele seja registrado, tá? Se for as duas coisas, melhor ainda. Então, esse é sempre o ponto da relação de trabalho. Se ele faz em razão da função dele, para aquilo que ele foi contratado, isso vai ser da empresa. Se isso não decorre da função dele, mas ele desenvolve um sistema em que ele usa materiais da empresa, dados da empresa, própria tecnologia da empresa, se ele se beneficia da posição dele de empregado para fazer um software, então ele vai ter direitos e a empresa também, né? Então o ideal é que também se faça um contrato prevendo essa divisão de direitos, tá? E se ele desenvolver algo que não seja decorrência da função dele e que ele não utilize nenhum tipo de benefício ou de subsídio da empresa, a empresa não terá direitos, exceto se tiver um contrato prevendo alguma coisa diferente. Então, essas são as regras. Perfeito. E outra questão também, Débora, que é bacana, vamos supor, eu paguei para desenvolver um software, né? Então, sei lá, lá na UFRN nós temos os programas de incubação. Então, nós temos as incubadoras, né? E tem as empresas que são incubadas, que geralmente são startups, né? E eles desenvolvem muito software. Então, se tiver alguém aqui, eu acho que é legal a gente tratar disso, até para que eles também tenham esse conhecimento na realidade deles. Então, porque tem gente que acha, eu paguei a empresa para desenvolver o software. Né? Então, eu acho que é bom a gente também tratar dessa questão. E aí, né? Eu encomendei esse software, eu paguei para a empresa. E tem uma outra relação também que é importante, porque às vezes eu contrato a empresa para fazer o software, eu paguei para ela e eu também colaborei no desenvolvimento. Porque, digamos, se eu tenho um escritório de advocacia e eu sei da rotina de um escritório de advocacia, eu estou falando aqui escritório de advocacia, gente, mas vocês podem colocar para qualquer tipo de contexto. Né? Então, se eu contrato uma empresa para desenvolver um software, né, de gestão de escritórios, eu também contribuí, né? Por mais que o prestador de serviço ele tenha o conhecimento de colocar o que eu quero numa linguagem de informática, fazer o código-fonte, fazer aquilo ali girar, mas sem o meu conhecimento de gestão, ele também não conseguiria desenvolver o software, né, Débora? Então, também tem essa questão dos softwares que a gente pode encomendar, pode pedir para uma empresa fazer. Eu queria que você falasse também um pouquinho sobre isso.
Sim. Então, aí eu volto para a questão dos contratos, né, Rochelle? Porque, como você falou, não dá para partir do princípio de que eu paguei é meu, somente. Isso. Entende? Então, realmente, você vai... Olha, eu gostaria de um software de gestão de escritório. E aí, você vai procurar um desenvolvedor para isso. Como isso vai ser construído? Né? A remuneração, ela vai implicar numa cessão integral de direitos, ou ela vai ser só licença de uso? Você quer exclusividade? Porque isso tudo, isso tudo vai, inclusive, impactar no preço, né? Porque uma Exato. coisa é um desenvolvedor fazer um software exclusivo que ele não vai poder mais vender para mais ninguém. Outra coisa é ele fazer algo que ele vai poder Ter uma depois continuar participação. comercializando. Isso, é verdade. Exato. E aí a gente sempre incorre na questão contratual, como você falou, né? Muito importante ter Exatamente. essa conversa previamente, colocar tudo expresso, porque depois que o negócio... Eu sempre gosto de dizer, quando o negócio ainda não está dando dinheiro, ai, tá tudo certo. Mas quando o negócio Exato. começa a deslanchar, dá certo, ter muito retorno financeiro... Aí todo mundo E assim, como aparece, você todo mundo disse, é né? dono. Então é bom deixar amarrado. Eu costumo falar que o contrato não serve para nada se não der um problema. Ele vai ficar lá na gaveta se não der problema, mas também se der, ele vai... É né? verdade. Perfeito. Qualquer questionamento, você vai recorrer a ele e você vai ter essa segurança. Se não der problema, até porque quando você trata na própria construção do contrato, você acaba já prevendo situações em que as partes elas ficam muito mais cientes dos direitos e obrigações dela. Então, isso por si só já prevê muitos conflitos, porque ela já está ciente daquilo que ela pode e do que ela não pode fazer, né? Essa construção do contrato, essa fase eu acho muito importante, assim. E uma coisa que eu ia falar, pegando a seu gancho, você falou assim, o advogado ele vai construir junto porque ele vai dar todo o caminho para o desenvolvedor o que ele precisa fazer, vai dar as informações e tudo mais. Costuma acontecer muito, né, de as pessoas falarem assim, vamos fazer um sistema juntos, você faz o sistema e eu te dou todas as informações, né? A coisa começa meio assim, meio no boca a boca, na informalidade, e a gente divide tudo. E aí que começam realmente os problemas. Porque aí, mas eu que fiz. Mas você não faria se eu não tivesse te passado essa informação, né? Se você não soubesse o que é. Isso. Porque, de fato, às vezes um software, ele não é só um software, né? Ele é construído em várias mãos, ele depende de informações. Quem é que vai trazer as dores do cliente, do mercado, que vão ser solucionadas pelo desenvolvedor, né? Então, é muito comum realmente que se iniciem parcerias ou sociedades dessa forma, mas que as coisas não estejam muito bem estabelecidas, né? Então, é muito importante deixar tudo claro. Olha, eu te passo todas as informações, eu quero que você desenvolva esse software, mas eu quero dividir os direitos com você, eu quero ter direitos, se você vender para mais alguém, eu quero ter remuneração também sobre isso, ainda que seja menor, enfim. Perfeito. Ok, minha querida. Pois já estamos aqui. Nossa, já são 5h52. Tempo voou. Voa. Nossa. A gente fala assim, fala 40, 50 minutos só de software, mas tem muito pano para manga, né? Muito pano para manga muito, mesmo. Tem muito. E Débora, excelente. Eu adorei a conversa. Acho que as pessoas também, foi muito esclarecedora para as pessoas. Quando a gente pensou em fazer essas lives, inicialmente eu digo, não, ficar aqui falando seria maçante. Nada como ter alguém para a gente trocar ideia, para conversar, para fazer esse bate-papo. Então, assim, eu gostaria de agradecer pela sua presença aqui conosco da Agência de Inovação. Quem sabe outras oportunidades quando passar essa pandemia de você vir aqui trazer conteúdo para a gente presencialmente. Então, muito obrigada pela sua disponibilidade, viu? Por trazer aqui, compartilhar com a gente todo esse conhecimento. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço, Rochelle, eu que agradeço a você, a agência, a todos que estiveram presentes, e parabéns mais uma vez por esse trabalho, por esse projeto incrível, pelo seu trabalho na universidade, e assim, é muito legal. E muito obrigada, foi uma honra para mim estar aqui, conte comigo sempre. Assim como eu conto com você também, nas minhas ideias malucas, para a gente fazer... Com certeza. fazer mais coisas juntas. Com certeza. Pois então, até a próxima. A todos que que nos assistiram, muito obrigada pela presença, pela participação. Se tiver mais perguntas, quiserem me mandar no direct, que não vai dar mais para responder aqui, podem mandar no direct. Qualquer coisa você me fala.
Peraí, ó, Porque eu acho que se Pablo, cair, você não consegue deixar salva, hein? aí né? Então é melhor eu salvar. Pablo, manda essa pergunta ou para mim ou para a Isso, Débora, que a gente lhe ajuda no que puder, e outras pessoas isso. também que ficaram com algumas dúvidas. Mas é basicamente isso. A todos que estão nos parabenizando, muito obrigada. Que bom que vocês gostaram. O intuito realmente é esclarecer, passar cada vez mais conhecimento. A gente precisa falar de propriedade intelectual, é o que eu sempre digo. Precisa, gente. Aprendam, A saibam o que gente é o precisa. INPI, saibam, né, a questão de desenvolvimento do nosso país até. Então, assim, muito obrigada. Exatamente. Meu amor, amiga, um grande beijo para você. Obrigada. Fique bem, Um saúde, beijo. se cuide. Minha vizinha Obrigada para me você ligou de também e novo. todos aí também. Um Um beijo. abraço. Bom fim de Tchau. semana para todos. Tchau. Obrigada, tchau.